Seminário AGV em Ação. O grupo de alunos do Porto Zoom apresenta Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Nesta edição você vai conhecer os detalhes do Porto de Manaus, o maior porto flutuante. Nossos repórteres trazem com detalhes como funciona a Zona Franca do Polo Industrial de Manaus, localizado no coração da Amazônia. Daqui a pouco eu mostro para vocês todos os dados do município que mais se desenvolve no estado do Amazonas. Não podemos falar de Manaus sem conhecer a cultura, o seu cotidiano e os principais pontos turísticos que encantam a todos que chegam ao centro da maior floresta tropical do mundo. E ainda vamos apresentar o desenvolvimento do município de Manaus e a sua importância junto com o porto. O Jornal Nacional está começando. Começamos essa edição falando sobre a Zona Franca de Manaus, zona industrial brasileira que foi criada pelo Decreto de Lei 288 de 1967 para impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia e é hoje administrado pela SUFRAMA. O Polo Industrial de Manaus, o PIM, é um dos mais modernos da América Latina, reunindo indústria de ponta das áreas de eletroeletrônica, veículos de duas rodas, produtos ópticos, produtos de informática e indústria química, dentre os quais destacam-se TV em cores, telefone celular, motocicletas, DVD, bicicleta, microcomputador, lâminas de barbear, aparelhos transmissores, receptores, concentrados químicos para bebidas não alcoólicas, entre outros. O responsável pela idealização e articulação da criação da Zona Franca de Manaus foi o deputado federal Francisco Pereira da Silva. Veja mais detalhes na reportagem. Foi o deputado federal Francisco Pereira da Silva o responsável pela criação e articulação da Zona Franca de Manaus, ao propor a lei número 3.173, aprovada no dia 6 de junho de 1957. Esta lei dava a Manaus, capital da Amazônia, um caráter de porto franco, ou porto livre, que criava uma zona para armazenar ou depositar qualquer produto amazônico e instalava portos na cidade. A Zona Franca de Manaus é uma iniciativa do governo brasileiro que objetiva estimular o desenvolvimento socioeconômico em Manaus e na Amazônia Ocidental. É o principal modelo de desenvolvimento e responsável pelo aumento da balança comercial brasileira e atração de imigrantes na região. O polo abriga na atualidade cerca de 700 indústrias e é uma importante fonte de arrecadação pública para o estado do Amazonas e para a União. Agora vamos falar ao vivo com o nosso repórter Vinícius, que vai trazer mais informações sobre o maior porto flutuante do mundo. Boa noite, Vinícius. Quais são as suas informações? Olá, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui da Avenida Manaus, onde destacamos para você que o Porto Chibatão operou o seu cais flutuante para operar em 4 navios simultaneamente. Isso dispõe de mais facilidade e eficiência para o cliente. Mais detalhes você confere na reportagem. Localizado à margem esquerda do Rio Negro distante, 13 quilômetros da confluência com o Rio Solimões, o Porto de Manaus constitui a principal entrada para o estado do Amazonas. No fim do século XIX, a explosão da borracha impulsionava cada vez mais o fluxo comercial e trazia grandes lucros para o estado. Toda essa intensa atividade necessitava de um ponto equipado com a melhor infraestrutura e tecnologia disponível na época, para dar suporte ao escoamento do látex, extraído na região que tinha como destino os grandes centros comerciais do mundo. A estrutura existente no local necessitava de uma ampliação que desse suporte para a atracação de navios de grande calado. Em 1889, foi aberta a concorrência para a construção do novo porto, mas as obras só começaram em 1902, sob o contrato com a firma inglesa Manaus Harbour Limited. A implantação do porto pelos ingleses significou para a sociedade do início do século XX um movimento de modernidade, que, somado ao auge da borracha, ergueu um poderoso comércio em Manaus. O balanço das atividades econômicas desenvolvidas na área portuária pontuava a vida dos manauaras, tornando o local ponto de encontros onde famílias inteiras passeavam nos fins de semana e se deslumbravam com as chegadas e saídas de navios, festejados e grandes acontecimentos da época. O porto, nas primeiras décadas do século XX, representava não apenas um ponto de atividades mercantis, mas também a ligação cultural com o resto do mundo. Todo esse rápido desenvolvimento tornou a cidade de Manaus referência de evolução social, política, econômica e cultural.
entre o porto público e os terminais de uso privativo existentes no complexo e no distrito industrial são de especial importância para as atividades portuárias e movimentação de carga geral. As principais cargas movimentadas pelo Porto de Manaus são a movimentação de containers, cimento e trigo, a navegação de turismo de grande porte e a navegação regional, por onde circulam anualmente milhares de passageiros e toneladas de carga para abastecimento das cidades ribeirinhas. A movimentação de containers no complexo portuário de Manaus se concentra nos terminais privativos Superterminais e Chibatão. No Porto de Manaus, não se realiza movimentação de fertilizantes, nem de carga sólida. E outra consideração importante diz respeito ao atendimento prioritário das linhas de maior movimentação de passageiros por ano. A operação de granéis líquidos se dá quase que exclusivamente no terminal da Transpetro. O trigo tem sido predominantemente importado proveniente da Argentina, principal parceiro brasileiro do produto. O segundo maior exportador de trigo para o Brasil via Manaus é os Estados Unidos, com pequena participação do Canadá e do Uruguai. Vamos conversar agora com a repórter Yasmin, que vai apresentar os índices do estado do Amazonas. Boa noite, Yasmin. O que você destaca para a gente? Boa noite, Carla. Boa noite a todos. O IBGE divulgou nesta semana estimativas da população residente nos municípios brasileiros em 2016. Segundo os dados, o Amazonas é o 13º estado mais populoso, correspondendo a 1,9% do total da população brasileira. A capital, Manaus, é o município com mais habitantes, ultrapassando o número de 2 milhões. Segundo os dados do IBGE, a população estimada do Amazonas é de mais de 4 milhões de habitantes, sendo o segundo estado mais populoso da região norte. Na lista de estados mais populosos do país, o Amazonas subiu de 14º para 13º lugar, com um ganho de mais de 63 mil habitantes de 2015 para 2016. Ainda segundo a estatística, os maiores municípios do Amazonas em população são Manaus, Paratins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari. Entre os anos de 2015 e 2016, Manaus foi o município que mais cresceu em números absolutos de habitantes. Segundo o IBGE, o Amazonas está em 7º lugar na lista do 17º município com mais de 1 milhão de habitantes. Voltamos ao estúdio com o Bonner e Carla. A seguir, a cultura e os principais pontos turísticos que encantam a todos que chegam no centro da maior floresta tropical do mundo. E ainda hoje, vamos apresentar o desenvolvimento do município de Manaus e a sua importância junto com o Porto. Conheça agora Manaus, uma cidade histórica e portuária localizada no centro da maior floresta tropical do mundo e o município mais populoso da região norte do Brasil. Manaus, o município brasileiro da região norte do país, sendo a capital do estado do Amazonas, tem suas origens voltadas a 1969, na época das grandes explorações de países da Europa. Em 1540, Francisco de Orellana, vindo do Peru, pretendia chegar à Espanha. Ele cobriu um grande rio em sua viagem e o batizou de Rio Orellana, ao ser atacado por foz do rio Nhamundá, por uma tribo indígena de mulheres guerreiras. Passou a chamá-lo de Rio Amazonas, em referência a Amazonas gregas, também mulheres guerreiras. Antes de Orellana navegar por este rio, ele recebia o nome de indígena de Amaru Mayu, ou a serpente mãe do mundo,
Relatos realizados pela expedição de Orellana sobre a riqueza encontrada em áreas florestais e abundância de água despertou o interesse de portugueses, espanhóis, neerlandeses, ingleses e franceses. Por volta de 1600, começaram, portanto, as investidas europeias pela região. Os portugueses tentam defender suas conquistas em terras amazônicas e, partindo de Pernambuco, atingiram a região do Amazonas por volta de 1616, lutando contra os franceses que haviam invadido o litoral do Maranhão. Para combater, explorar e garantir o domínio português na região, foi criado em 1669 o Forte São José da Barra, na região hoje dominada pelo Amazonas. Em torno desse forte nasceu o arraial que deu origem a Manaus. Em 3 de março de 1755, criou-se então a capitania de São José do Rio Negro para atender às dificuldades e garantir a dominação portuguesa. Boa noite. O Porto de Manaus é um porto fluvial brasileiro que está localizado na costa oeste do Rio Negro, no centro da cidade de Manaus. É o maior porto flutuante do mundo. Atende aos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e áreas do norte do Mato Grosso, constituindo em um cais flutuante e projetado por ingleses. Foi inaugurado em 1907, quando a cidade vivia o apogeu da época áurea da borracha. Ele é capaz de operar com 4 navios simultaneamente em qualquer período do ano e mais 3 navios durante a cheia do Rio Negro. O Porto de Manaus é o maior porto flutuante do mundo. O terminal compreende quase a totalidade do território dos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia. Uma grande variedade de acessos que inclui os modais rodoviário, marítimo e fluvial. Permite a importação de insumos que alimentam o polo industrial de Manaus. Com investimentos à vista para expandir o setor turismo aquaviário, o Porto de Manaus está localizado na margem esquerda do Rio Negro. A Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas cuida da infraestrutura do porto e garante que, apesar da dificuldade de aumentar a área de contêineres e de mercadorias em geral, o turismo irá ganhar muito com os investimentos previstos para o próximo ano. Agora vamos ao vivo até o centro de Manaus, de onde fala a nossa repórter Fernanda, que vai nos mostrar os pontos turísticos que encantam a todos que chegam à nossa região. Boa noite, Fernanda. Manaus vem crescendo 3 vezes mais que as demais capitais do Brasil. E o visitante pode se surpreender muito ao conhecer as opções de entretenimento e cultura que possuem aqui na cidade. O complexo do Largo de São Sebastião compreende os atrativos do Teatro Amazonas, a Praça de São Sebastião e o Centro Cultural do Palácio da Justiça, além da Igreja de São Sebastião. Já no Teatro Amazonas, que é o principal patrimônio cultural arquitetônico do Amazonas, foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa foi construído de frente para o Rio Negro também no período áureo da borracha. Foi oficialmente inaugurado em 1882 e possui um pavilhão central em alvenaria, ladeado por 2 pavilhões com estrutura em ferro fundido e forjado. A Catedral Metropolitana de Manaus foi a primeira igreja erguida após a fundação de Manaus. A matriz de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1695 por missionários carmelitas. Era uma construção simples e rústica e a obra foi reconstruída pelo então presidente da província, Manuel de Gama Lobo da Almada, que ampliou suas instalações. A Praça da Saudade é um local extremamente agradável, rodeado por árvores e jardins, que exibem centenas de flores amarelas e tornou-se um ponto bastante frequentado no centro de Manaus. Lá é possível fazer uma rápida refeição em uma das 2 lanchonetes instaladas no local ou simplesmente ler um livro sentado em um de seus vários bancos. Além disso, por estar localizada em uma área sem prédios altos, é o melhor local no centro da cidade para se observar o céu durante o entardecer. Outros pontos turísticos da cidade também são o Palácio da Justiça, a Praça da Polícia e o Palacete Provincial. Várias ilhas, arquipélagos e áreas ecológicas estão localizadas próximas à cidade. Podemos citar como destaque o arquipélago de Anavilhanas, situado nas divisas com o município de Novo Airão e Encontro das Águas, que é o famoso cartão postal da cidade. Um dos importantes pontos também é a Ponte do Rio Negro. Isso aí, inaugurada no dia 24 de outubro de 2011, a Ponte do Rio Negro, que liga o estado de Manaus ao município de Iranduba, já é uma das principais atrações turísticas da capital amazonense. Com a construção da ponte, esse território passou para 101 mil metros quadrados. Todas as empresas que se instalarem nesses municípios passarão a receber os mesmos incentivos fiscais que a Zona Franca de Manaus. Independente da cheia ou vazante do rio, o vão livre central foi projetado para permitir o fluxo de transatlânticos navios de grande porte, que passando sobre a ponte possam chegar até o arquipélago das Anavilhanas ou outro destino qualquer, sem nenhuma interferência
Essa cota poderia ser bem menor, reduzindo consideravelmente o custo da obra, mas por determinação do governo do estado do Amazonas, ela foi mantida para garantir total navegabilidade em direção às cabeceiras do rio. Na vazante, o vão aumenta na hipótese de que o rio tenha uma vazante de 10 metros. Por exemplo, esse número subirá para 65 metros. O custo do projeto é de 574 milhões, sendo 70% financiado pelo BNDES e 30% bancado pelo governo do Amazonas. Nesta noite, apresentamos para vocês as informações do maior porto de Manaus, o maior porto flutuante. Apesar da distância, o nosso grupo se dedicou ao máximo para conseguir e repassar a todos vocês os detalhes do porto. É claro que todas as informações foram pesquisadas na internet. A Amazônia, os pontos turísticos, a Zona Franca estavam presentes nessa pesquisa e tivemos que fazer o registro. Esperamos que tenham gostado e agradecemos a todos do grupo que se dedicaram para que o nosso trabalho saísse do papel, na gravação das ruas, nas ideias em salas, nas pesquisas impressas. Nós somos a turma do Porto Zoom e agradecemos a sua atenção. Mais informações sobre o Porto você encontra no site www.portodemanaus.com.br. E o Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até a próxima.